Você sabia que existem alguns hormônios que podem estar atrapalhando sim o seu processo de emagrecimento? Então senta aí que hoje a gente vai falar sobre eles e vamos falar também sobre as estratégias para melhorar tudo isso. Se você não me conhece, eu sou Evelyn, nutricionista, e aqui nesse canal a gente fala muito sobre nutrição, sobre saúde, epigenética, saúde da mulher. Então já se inscreva, dá um like que eu tenho certeza que você vai sair daqui desse vídeo muito mais rico em saúde, em energia do que entrou. O primeiro hormônio que vamos falar é sobre a insulina. Quando você tem certa resistência à insulina e aí tem alguns sintomas que nos levam a entender, a começar a investigar se a pessoa tem resistência à insulina ou não. É aquilo que é muito conhecido como pré-diabetes. E muitas pessoas têm essa resistência à insulina também. Mas pessoas que sentem fome toda hora, que se sentem fracas, com tontura, se ficar em um período de jejum, se ficar 3 horas, mais de 3 horas sem comer, ela já começa a ficar fraca, com tontura, tem aquela impulsão por doces toda hora. Então esses são sintomas clássicos de uma pessoa que tem resistência à insulina. Uma pessoa que tem resistência à insulina, ela normalmente tem essa insulina sempre alta ali na corrente sanguínea. E essa insulina, ela é antagonista do glucagon. E o que isso significa? Significa que ela vai travar a mobilidade de gordura, o uso de gordura como fonte de energia ali no seu gasto energético. E aí você pode me perguntar, tá bem, Evelyn, eu tenho isso, como é que eu vou melhorar tudo isso? Eu sempre falo pra vocês, lá no meu Instagram, eu sempre bato na tecla de que toda vez que você for comer um carboidrato, não adicione só o carboidrato sozinho. Sempre comece com a proteína. Adicione uma proteína ali junto. Quando você for comer o seu pãozinho, coloque ovos, queijo. Se bem que a gente tem que pesar na balança se vale a pena aquele pãozinho, a gente pode substituir o pão por uma fruta, por um mamão. Mas sempre pense, quando eu for comer um carboidrato, eu não posso deixar esse carboidrato sozinho. Eu tenho que botar uma proteína junto. Muitas das vezes, quando a gente vai comer alguma massa, não é aquela macarronada, é só um macarrão com molho, cadê a proteína ali daquele lugar? Então a gente tem que ter alguma coisa para segurar essa absorção rápida ali de carboidrato, de hidrato de carbono. Imagina você chegando com aquele bus de carboidrato ali na sua corrente sanguínea. O seu corpo tem que lidar com aquilo tudo, produzindo insulina rapidamente, para retirar rapidamente aquela quantidade de açúcar ali da sua corrente sanguínea, que aquele açúcar todo não pode ficar ali. E aí, você fazendo isso todos os dias, chega uma hora que o seu corpo não aguenta. E aí que começa a resistência à insulina. As suas células, elas têm portas de entrada para essa glicose entrar. Só que elas começam a fechar essas portas para o açúcar, a glicose não entrar mais. Então, por mais que a insulina vá lá, bata na porta para poder a portinha abrir, para poder essa glicose entrar, ela não vai entrar porque ela criou resistência, ela trancou a porta, fechou a porta. Então, por isso que o nosso corpo produz cada vez mais insulina para tentar abrir aquela porta, né, para poder a glicose entrar. Eu tô falando de uma forma bem ilustrativa para você entender bem. E se você continuar com essa prática, cada vez mais essa resistência à insulina vai aumentando, podendo progredir para uma diabetes. Então, por isso que pessoas que têm resistência à insulina têm uma maior dificuldade para emagrecer. Mas a maior dificuldade é na pessoa que ela não sabe fazer a estratégia certa. E eu já falei aqui da estratégia de sempre começar pela proteína, fazer uma low carb, depois evoluir para uma cetogênica, fazer atividade física, principalmente musculação, conciliada com o cardio. Eu tenho certeza que você vai começar a ter resultado e você vai mudar de vida. Faz isso, depois volta aqui e escreve aqui no comentário se deu certo ou não. Outro fator que pode atrapalhar bastante é a alteração do cortisol. E essa alteração do cortisol, ela vem pelo estresse, não é? Então, é controlar aí esse estresse, fazer também a adaptação no seu ciclo circadiano, dormir no horário correto. Assim que você acordar, tentar olhar para o sol, olhar para a luz, para a sua glândula pineal ser ativada e melhorar a produção de cortisol ali naquele momento da manhã. Evitar tomar café na parte da tarde, na parte da noite, para você ter um sono reparador e um ajuste ali na sua parte do cortisol do seu ciclo circadiano. Além de ter um bom ajuste na produção de leptina. A leptina vai trazer uma maior saciedade. Outros hormônios que influenciam aqui na parte do emagrecimento são os hormônios tiroidianos, mas a maioria desses casos de alteração na funcionalidade da tireoide vem por deficiências de minerais e nutrientes que são usados como substratos para produzir esses hormônios tiroidianos, como por exemplo selênio, zinco, ferro, o iodo. Então, para isso, a gente precisa sim fazer uma análise de sangue, um exame de sangue e avaliar se cada um desses estão em níveis ideais, não no nível de referência, mas em níveis ideais para uma boa funcionalidade da sua glândula da tireoide. Assim como os hormônios sexuais, o estrogênio, a testosterona baixa, a alteração da progesterona,
tudo isso também pode influenciar no seu processo de emagrecimento. Por isso que é muito importante as mulheres entenderem o seu ciclo menstrual. Todas nós precisamos entender, nem que seja o mínimo do nosso ciclo menstrual. E aí, mulheres que tomam pílula, tem algum método contraceptivo que seja hormonal, não tem como avaliarmos muito bem, porque temos essa influência ali que vem de fora. Mas se você entender que tem um ciclo muito curto, provavelmente você tem níveis elevados de estrogênio. E esses níveis elevados de estrogênio pode ser pela baixa detoxificação que você tem, seja por questões genéticas ali das enzimas da detoxificação, que tem uma funcionalidade mais baixa, ou seja por uma sobrecarga de toxinas que você está recebendo de fora, seja por cremes, desodorante, pasta de dente e vários cosméticos, produtos de limpeza, perfumes, até mesmo panelas, que podem estar trazendo alguns tóxicos ali para o seu corpo e sobrecarregando esse seu processo de detoxificação. Com isso, há uma falha na reciclagem dos seus hormônios sexuais. Isso pode parecer algo complexo, mas na consulta é o que eu avalio em todos os meus pacientes. Precisamos avaliar a raiz do problema, o porquê das causas e tratar a fonte de onde está vindo aquele problema. Muitas das vezes, muitos médicos e alguns profissionais de saúde, quando veem alguma alteração hormonal, o que eles adicionam um hormônio, mas na verdade o problema pode estar em outro lado, como por exemplo na falha da detoxificação. Esse é um exemplo, porque pode ser também outras questões, que aí fica muito complexo aqui para eu explicar para vocês. Mas toda essa informação só para você saber que é importante você entender o seu ciclo menstrual. Toda mulher precisa entender o seu ciclo menstrual. Se o seu ciclo é muito longo, passa de 35 dias, ou ele é muito curto, menos de 22 dias, 21 dias, tá tendo alguma alteração que a gente precisa cuidar. Então já entenda isso, já preste atenção no seu ciclo menstrual, veja se está fora dessa faixa. Se já está fora dessa faixa, pronto, a gente já precisa cuidar de alguma coisa ali nas suas questões hormonais. Se você tem muitas queixas da TPM, queixas de cólica, queixas de dores de cabeça, queixas ali de compulsão, impulsão alimentar nessa fase ali pré-menstrual, menstrual, então também a gente já tem alguma alteração que precisamos cuidar. Não é normal esses tipos de sintomas, principalmente eles serem exacerbados. A gente precisa cuidar. Muitas das vezes a gente normaliza esses problemas. Não podemos normalizar problemas. Pode ser comum, mas não é normal. Então, como cuidar de tudo isso? A gente já falou ali da parte da insulina, né? Tentar evitar a quantidade de carboidrato exacerbada na alimentação e reduzindo gradativamente essa quantidade de carboidrato e colocando ele sempre junto com alguma fonte de proteína, nunca deixando ele sozinho. Inclusive, no momento que você for comer a sua refeição, comece a comer pela carne, comece a comer pela salada, mas nunca pelo legume cozido ou pelo arroz ou pela batata. Comece primeiro pela proteína ou pelos folhosos, depois pelos legumes e pelo carboidrato. E aí, algo para ajudar na detoxificação, a gente pode adicionar chás de boldo, chá de hibisco, chá de gengibre, chá de cúrcuma. Tudo isso vai auxiliar o seu processo de detoxificação. Dependendo de alguns casos, a gente pode até adicionar alguns suplementos, como por exemplo, o NAC, a clorela. Mas sempre nessa parte da suplementação, eu aconselho fortemente que você esteja sendo acompanhado por um nutricionista. E se você quer ser acompanhado por mim, é só me chamar nos meus contatos lá no Instagram, lá no WhatsApp. Eu vou ter o maior gosto de olhar o seu caso de forma integrativa e te guiar aí para você ter mais saúde, mais energia e destravar esse seu emagrecimento aí. Eu espero ter ajudado. A gente está falando sobre os fatores que influenciam no emagrecimento. A gente já falou sobre intestino, vou deixar aqui o vídeo para vocês verem. Mas ainda temos mais 3 fatorizinhos que vem pela frente, então fique ligado. Um beijo e até a próxima!